Então, a quarta regra é sobre todos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são belos. Ou todos os atributos ou nome de Allah subhanahu wa ta'ala são belos. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna ay baligat fil husn balagat fil husn ghayataha. Quer dizer com isso que as qualidades ou então os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são belos, quer dizer mais belos, que atingiu a beleza máxima. Atingiram beleza máxima. Não há nada o que pode ser mais belo que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala diz no surata número 7: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. E para Allah subhanahu wa ta'ala aquilo pertence-lhe os mais belos nomes. Os mais belos nomes. Surat Al-A'raf, vimos o versículo número 180. وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله سبحانه وتعالى. Causa disso é porque indicam que a denominação ou a que é denominado esses nomes e assim como o que indica é Allah subhanahu wa ta'ala. Esses nomes falam de quê? Pertence a quê? Ou se refere a quê? A Allah subhanahu wa ta'ala. E se Allah se refere a Allah subhanahu wa ta'ala, então há o que pode ser belo que Allah? Nada. Porque Ele é que criou a beleza. Se foi Ele que criou a beleza, então Ele é mais belo de todos. Então tudo o que é dele, os nomes e assim como os atributos, então são belos. Porque falam de Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهَا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. Como também esses nomes englobam o que? Sifatin. متضمنة لصفات englobam qualidades kamilatan. O que? Perfeitas. Qualidades completas. لا نقص فيها. Que não tem nenhuma diminuição, quer dizer, não tem nenhuma qualidade inferior nisso. Em todas as circunstâncias. Não há nenhuma coisa que possa tirar a perfeição disso. Lahtimalan, nem probabilidade e nem pro pensar. Nem com a probabilidade de isso acontecer e nem pensar. Então os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são perfeitos. Misal dalik. Exemplo disso. Al-Hayyu. Nome de Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu, que é o vivente. O vivente. اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكامل. Esse o vivente é dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala que engloba o que? A qualidade de vida perfeita. A vida completa. التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال. Este nome ou esta qualidade de vida não foi antecedida por inexistência e nem será alcançada por fim, com fim. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala é vivente. A sua vida teve início? Não. Teve fim? Não. Mas a minha e a sua vida teve início e terá fim. Quando é que o início da sua vida? A partir da altura em que
Allah subhanahu wa ta'ala mandou o anjo para soprar a alma de vida no ventre da mãe. O fim, pode a pessoa morrer. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não teve início e não terá fim. Kullu man alayha fan. Tudo o que está no universo, fan. Vai desaparecer, vai acabar, vai findar. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. E restará só o rosto do seu Senhor, do teu Senhor. وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ, o possuidor da majestade, وَالْإِكْرَامِ, e assim como honrabilidade. Mas o resto teve início, também terá fim. Então, quando se fala que Allah subhanahu wa ta'ala possui os mais belos nomes, por causa disso, a beleza é completa. Por quê? Quando a gente leva o exemplo do nome, de uma qualidade, você vai ver que essa qualidade e este nome é perfeito. O exemplo disso, Al-Hayat, a vida que a gente acaba de ver. A segunda qualidade, por exemplo, Al-Hayat المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة. Aquilo como chama, esta qualidade ou este atributo, que é de vivente, ela é o que? Sujeita o que? Kamal. Sujeita que é completo. Kamal Sifat, quer dizer, qualidade completa, min al-ilmi, do conhecimento, wal-qudra, o poder, wal-sama, e a audição, wal-basar, e a visão, wal-ghayruha, e outras qualidades. Se ele tem vida, então a vida completa, e não teve início, não terá fim, o que acontece? Com isso, já é obrigatório que essa qualidade e esse atributo tenha o que? Parceria de outras qualidades e outros atributos, como o conhecimento, por exemplo, o poder, a audição e visão e outras qualidades. Então, مثال آخر, outro exemplo, al-ilmu, a ciência ou o conhecimento. Ism min asma'illahi ta'ala, mutadammin lil-ilm al-kamil. É o nome de Allah subhanahu wa ta'ala que engloba o conhecimento perfeito e completo. Por quê? O conhecimento do homem é limitado. Nós demos exemplo. Por exemplo, nas aulas passadas, demos exemplo quando o profeta Moisés esteve na companhia de Al-Khidr alayhi as-salatu was-salam, subiram a um barco que embarcaram para uma outra cidade, chegaram no mar e viram aquela ave que se chama de gaivota, que pousou na água e saiu com uma gota d'água caindo do bico dele. O que acontece? O Al-Khidr viu, e Musa também viu, aquela gota caindo do bico da gaivota. E perguntou ao Moisés, sabe qual é o conhecimento do homem em relação ao conhecimento de Allah? Então Moisés disse que não, disse o conhecimento de Allah em relação ao conhecimento do homem é como deste oceano extenso que você está vendo, com aquela gota de água que caiu do bico da gaivota. A gota que caiu do bico da gaivota é como se fosse o conhecimento que o homem tem, enquanto que o conhecimento de Allah é como se fosse este oceano, ou o sol do oceano que você está vendo. A diferença é muito grande, mas você vê quantas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem
como capacidade, quanta capacidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem para fazer. Essas grandes cidades, como nós falamos, grandes aparelhagens, por exemplo, celular, que você consegue se comunicar com todo mundo, desde que haja rede lá na outra parte do mundo. Então, tudo isso para dizer que mesmo o que o homem acha que chegou num nível muito alto em relação ao conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, é como se fosse uma gota de água dentro de um oceano. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no surata número 17: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Nada foram concedido do conhecimento senão a ínfima parte. A ínfima parte. Por isso mesmo, quando se trata, por exemplo, de grandes momentos que o homem precisa de fazer sua intervenção e a mostrar o conhecimento que ele tem limitações. Para, por exemplo, a pessoa que tem problema de sangue, como que o homem consegue passar o sangue para ele? Ele tem capacidade de inventar sangue, por exemplo? Não. Tem que fazer transfusão de sangue, tirar de outra pessoa para doar. E não é qualquer pessoa, a não ser que seja doador universal, como aquele que tem grupo sanguíneo ou positivo. Mas caso contrário, ele não pode receber do outro grupo sanguíneo. Porque o homem não tem conhecimento disso. Ele consegue, por exemplo, criar ou inventar alguma medula? Não. Tem que tirar. Por isso há também doação de órgãos, porque o homem não tem capacidade. E muitos exemplos, outros exemplos que o homem não consegue fazer. Por exemplo, estamos aqui em Arasca, com essa estiagem que afeta a zona sudoeste do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Por que o homem não faz alguma coisa para cair chuva? Porque não é do conhecimento dele. Então, o título nada tem do conhecimento, senão a ínfima parte. Muita coisa o homem desconhece e não tem capacidade de fazer isso. Então, por isso mesmo, quando a gente fala do ilmo, o al-alim, que é um dos nomes, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutadammin lil-ilm al-kamil, que engloba o conhecimento completo, alladhi lam yasbiqu al-jahl, cujo este conhecimento nunca foi antecedido por ignorância. Wala yalhaquhu an-nisyani, e nem será alcançado por esquecimento. Mas muita coisa que eu aprendi, por exemplo, na vida, algumas coisas eu esqueci. Se eu não pratico aquele conhecimento, principalmente, acabo esquecendo. E antes disso eu não sabia. Mas o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala não foi antecedido por ignorância e nem é alcançado por esquecimento. Porque é um conhecimento perfeito. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala diz: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Então este discurso aqui é um discurso que ocorreu entre o faraó e Moisés. Então o faraó perguntou ao Moisés: فما ربكما يا موسى? Quem é este vosso Senhor, ó Moisés? O faraó perguntando o quê? Ao Moisés. Então o Moisés respondeu, Rabbi diz o quê? وما ربكما يا موسى? Que é este vosso Senhor, ó Musa? ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. O nosso Senhor é aquele que é responsável por criação de todas as coisas e depois ele encaminha. Encaminha. Como que isso se justifica? Gente, cada uma das criaturas sabe como ela sobreviver neste universo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala encaminhou a eles. Veja o exemplo de cada uma das criaturas existentes na natureza. Como que ele se alimenta, como que ele sobrevive. Então esse é
a orientação que Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Moisés diz, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. O nosso Senhor é aquele que é responsável pela criação de todas as coisas, depois ele caminha. Encaminha por exemplo, aquilo como se chama, a uma abelha, para que ela possa, o quê? Possa recolher a pólen de vários tipos de plantas existentes. E com esta pólen vai fabricar o mel. Então, orienta também, cada criatura tem orientação. Não precisa de eu falar sobre isso. Se quiser ver cada uma dessas criaturas, como ele sobrevive nessa natureza, assista o que? Documentário sobre o animal. Vai ver. Mesmo no fundo de água, onde não chega luz solar, tem lá como ele sobrevive. Então ele respondeu aquilo como chama Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Então o faraó volta a perguntar, dizendo, Fama Barul Qurun al-Ula. E o que será das primeiras gerações que já passaram, morreram, estão lá embaixo se transformando em areia? Então, o que você vai dizer isso? Então, por isso Moisés usou este versículo dizendo que ilmuha inda Rabbi. O conhecimento sobre as gerações cabe ao meu Senhor fi kitabin, no livro, no registro. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Porque o meu Senhor nunca se extravia e nem esquece. Tudo isso terá ajuste de conta. Mas não sou eu que vou responder por gerações passadas. Cabe ao meu Senhor, no que ele escreveu no seu livro sagrado, que é Lawh al-Mahfuz. Então, al-ilmu al-wasi'u al-muhit bi kulli shay'in جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. Então é conhecimento al-wasi', vasto, al-muhito, que engloba بكل شيء, todas as coisas. Jumlatan do modo geral, وتفصيلا e do modo detalhado. سواء ما يتعلق بأفعاله, isto tendo em conta com as suas práticas ou seus atos de Allah, ou então أفعال خلقه, ou atos das suas criaturas. Tudo isso estão incluído e assim como incumbido no conhecimento vasto de Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Sabe o que alcança o olho e o que o coração esconde. Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que o olho, a visão alcança e o que o coração esconde. Eu estou aqui. Você sabe o que está no meu coração? Não, mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Eu estou aqui. Sabe onde que a minha visão alcança? Até onde? Mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Então, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Sabe o segredo do coração, do coisa que eu chama, ou a capacidade e o potencial da visão, وما تخفي الصدور, e o que oculta os corações. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. Caso a beleza dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, isso pode se concretizar em cada um desses nomes, individualmente. Se concretiza isso em cada nome individualmente. ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الأسماء إلى آخر كما إلى آخر كمال فوق الكمال. Como também pode ser, de um modo geral, como pode se concretizar isso com a perfeição. مثال ذلك, o exemplo disso, Al-Azizu Al-Hakim. Tem dois nomes aqui.
Dois atributos de Allah e duas qualidades. Al-Aziz, primeiro, é onipotente. Al-Hakim, o prudentíssimo. São dois nomes que aparecem juntos em muitas partes do Alcorão. فإن الله تعالى certamente que Allah subhanahu wa ta'ala يجمع بينهما في القرآن كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala junta e menciona esses nomes no Alcorão em muitas partes, como eu acabei de falar. فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة العزيز والحكم الحكيم والحكمة في الحكيم. Então, como falei que muitas das vezes vem mencionar todos eles juntos, كل منهما, cada um deles, dalan, indicando al-kamal, a perfeição. Indicando al-kamal, a perfeição al-khassa, específica. Alladhi yaqtadihi, que indica aquele nome. Wa huwa al-izza. Por exemplo, no Aziz é al-izza, força. Nós falamos que ele é onipotente. Oni, palavra onipotente. Oni, palavra só oni, que quer dizer todo ele. E essa qualidade não se usa para nenhuma criatura. Por exemplo, dizer para o homem é onisciente, onipotente. Não pode. Alguns cientistas usam, por exemplo, de alguns bichinhos que são, acho, canídeos, né, da espécie canídeo, dizendo que é onívoro. Onívoro quer dizer que come tudo. Mas há animal que come tudo? Não. Ele pode comer várias coisas, mas dizer que come tudo, não. Só que é um atributo que eles deram. Mas, na verdade, não pode se concretizar em nenhuma parte do mundo. Um animal que é onívoro, que come tudo. Então, essa palavra onisso usa-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando fala de, por exemplo, al-izza, ele é aquilo potência, al-izza, que é potência, fi aziz, na qualidade ou no atributo, que é onipotente, wal-hukm ou al-hikma, e justiça, e assim como prudência no prudentíssimo. O que acontece? Wal-jam'i bainahuma, se a gente junta esses dois nomes, dalla ala kamal akhar, wa huwa anna Allah anna al-izzat lillahi ta'ala makruna bil hikma. Então, chegamos à conclusão que a potência de Allah subhanahu wa ta'ala está ligado diretamente ao que? A sua, aquilo que chama, o seu conhecimento, aquilo que chama prudência, que é o conhecimento, algumas vezes, como vem na tradução, فَعِزَّتُهُ لَا تَنْقُصُ ظُلْمًا وَجَوْرًا, porque a sua potência nada pode diminuir. كما يكون في بعض أعزاء المخلوقين, como acontece aquilo como se chama com algumas criaturas que são, por exemplo, têm potências também, mas eles são injustos. Então Allah subhanahu wa ta'ala é onipotente, mas isso faz com que ele seja injusto? Não, ele não é injusto. Ele é onipotente, mas não é injusto. Mas quando se trata de uma pessoa que tenha essa qualidade, que ele é potente, tem poder, ele usa o poder dele às vezes para injustiçar outras pessoas. Como a gente vê isso? Que a gente sofre com políticos, por exemplo. Por que eles fazem e desfazem? Porque eles têm poder. E com o poder deles, podem fazer o que eles querem. Então, Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quer, sim, mas ele é injusto? Não. Ele faz por merecer. Faz por merecer. Se castiga alguém das suas criaturas, porque merece o castigo. E se ora alguém com o seu paraíso, porque merece isso. É isso que ele quis dizer aqui. Então,
como nós falamos, جورا كما يكون في بعض المخلوقين فإن بعضهم قد تأخذ لعزة بالإثم فيظلم ويجور, porque alguns deles podem levar até o que? A prática do pecado, para com isso ele possa injustiçar outras pessoas e assim como pode assim como praticar injustiça. O kadhalika hukmuhu, como também o que a justiça de Allah subhanahu wa ta'ala, wa hikmatu, e seu conhecimento, makrunani bil izzatil kamil, estão ligados diretamente ao poder absoluto, bi khilaf hukm al makhluqin, ao contrário a sentença das criaturas, wa hikmatihi, e assim como o conhecimento dele, fa innahum ya'tarihima adh-dhilm, porque isso é acompanhado com o que? Qualidades diminutivos. Hada wallahu ta'ala a'lam. Então isso Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. وفي ختام هذا الباب, e ao encerrar o assunto sobre esses tópico que nós estamos falando, نشير إلى جملة من القواعد من الفوائد. Vamos mencionar algumas vantagens que podem se adquirir nesse tópico, والثمرة, e assim como fruto disso, التي يجنيها المسلم, que o muçulmano pode adquirir بتحقيق هذا الأصل العظيم, para concretizar esse grande origem, وهو الإيمان بالله وحده, que é a crença de Allah subhanahu wa ta'ala, wahda, o único, la sharika la, e não tem semelhança, fi rububiyyatihi, na sua senhoria, wa uluhiyyatihi, e na sua adoração, wa asma'ihi wa sifatihi, e os seus atributos, assim como qualidade. Min dhalika, dentre essas vantagens ou esses frutos, أن العبد ينال بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. Com isso, o indivíduo ou a criatura adquire o que? Adquire a felicidade na vida terrena e assim como na vida derradeira. بل بس إن السعادة في الدارين متوقف للحصول عليها على الإيمان بالله. Porque a felicidade na vida terrena está limitado ou está baseado na crença em Allah subhanahu wa ta'ala. فحظ العبد منها بحسب حظه في إيمان بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. Então, para servo, para uma criatura, ele depende o nível da sua fé no que diz respeito a crença no seu Senhor, nos seus nomes, nas suas qualidades e na sua adoração. ثانيا, segunda vantagem, أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وتعالى وخشيته وتحقيق طاعته. Quando ele tem conhecimento sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e assim como as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, isso ajuda-lhe a ter mais temor em Allah subhanahu wa ta'ala, porque sabe, e ele tem conhecimento no que ele teme e que nele tem medo, ao contrário daquela pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto, e ajuda também a obedecer. فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب. Cada vez que o indivíduo conhece mais o seu Senhor, mais próximo fica dele. Cada vez que a pessoa conhece, tem Allah subhanahu wa ta'ala, tem conhecimento sobre Allah, mais perto fica. وَمِنْهُ أَخْشَى, e mais temente fica. وَلِعِبَادِهُ أَطْلَبْ, e ele é mais flexível na adoração. وَمِنْ مَعْصِيَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ أَبْعَدْ, e ele fica mais distante de desobediência. Para não ter conhecimento. الثالث, terceira vantagem que pode se tirar, o terceiro fruto, أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه,
o homem ou o indivíduo adquire com isso o que? A tranquilidade e o sossego do seu coração. وراحة نفسه e também da sua alma. وأنس خاطره والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة, e como também ajuda isso a se encaminhar na vida terrena e na vida derradeira. Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Quanto aqueles que creem e os seus corações sossegam com a recordação de Allah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certamente que com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala sossega os corações. A recordação de Allah sossega os corações. Então, essas são algumas das vantagens que podem se tirar disso aqui. É claro que tem desvantagens, mas eu indico para que vocês possam ler o livro, que é o manual do Instituto, para ver o resto das vantagens que eu não mencionei, para que vocês possam saber, porque afinal de contas eu não conseguirei falar tudo na aula. Também preciso de um repouso, porque não é fácil a pessoa começar a falar das 14 até 18 horas. Chega um tempo em que a pessoa se cansa. Eu também preciso descansar, mas mais uma vez voltam para o livro para ver o resto das vantagens que a pessoa pode adquirir ao longo da crença nos atributos e assim como nas qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam. Você é forte, Sheikh.